Deu certo. Aí, gravando. A ideia daqui para frente, pessoal, como a gente ainda não tem uma previsão de retorno às aulas de vocês, é que nós adiantemos todas as unidades curriculares que têm ainda aquela carga horária mais voltada à teoria. Então, tudo que a gente estiver passando aqui de forma online seria a parte teórica das unidades curriculares. E a ideia é que, liberada a abertura das escolas, né, a abertura do Senai, é que a gente vai poder retomar as aulas e aí sim começar direto nas aulas mais práticas, tá? Caso a abertura da unidade ela possa ser feita antes de terminar essas aulas teóricas, aí fica da mesma, aí acontece como se a gente estivesse lá direto na unidade. Talvez a gente continue a teoria aqui pelo online e faz as atividades lá presenciais. Essas atividades presenciais, que são as atividades práticas, elas são necessárias para vocês aí que estão se formando. É diferente, por exemplo, de uma turma que está em um módulo que é possível recuperar depois, enfim. Para vocês que já estão na fase final, estão se formando, então a gente precisa obrigatoriamente passar essa carga horária prática. Nessa unidade que a gente está, pessoal, é uma carga horária prática pequena, mas nas unidades curriculares do Lucas, tem uma carga horária prática um pouquinho maior. Tá? Então, isso vai ficar para depois. Eu já mandei para vocês lá no grupo, eu mandei o cronograma. Eu não sei se vocês vão conseguir ver a minha tela, só um pouquinho. Estão conseguindo ver minha tela, pessoal? Alô, alô? Tá, deu para ver. Deixa eu só um negocinho que eu esqueci. Aqui, pessoal, aqui nós temos no. Vocês têm uma imagem central, provavelmente está aparecendo a minha carona aí. E quando vocês passam o mouse, vocês têm algumas opções. Seja de ligar ou desligar o microfone, seja de ligar ou desligar a câmera, tá? Aqui vocês têm uma mãozinha. Se vocês colocarem o mouse em cima, vão ver que é levantar a mão. Do lado tem mostrar conversa. Então, se por um acaso alguém está sem o microfone, por exemplo, você clicar aqui, você vai ter como se fosse um chat aqui do lado, tá? Então, mostrar conversa, aqui tem como a gente conversar também, digitando alguma coisa. Então, Clodoaldo, aí se você, no momento que você for participar, se o teu microfone não funcionar, você pode digitar por aqui. Outra coisa, é interessante que vocês deixem os microfones de vocês no mudo, tá? Então, clicar aqui em ativar mudo, e no momento que vocês forem falar, forem participar, aí sim vocês ativam para que não tenha interferência no momento que alguém estiver falando, tá bom? Então daí a gente vai abrindo um de cada vez, beleza? As câmeras não tem problema todo mundo deixar aberta. A única coisa que pode acontecer, às vezes, se a conexão estiver ruim, é começar a dar uma travadinha, mas daí a gente combina de desligar qualquer coisa. Mas é interessante deixar assim ligado por enquanto. Só os microfones mesmo. Daí vocês liguem no momento que forem participar, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui e a gente vai conversando. Ah, mas estava cortadinho, porque tá desligado, não é? Quando Então está tá certo. cortadinho, tá desligado, isso. Tá desligado, né, professor? Quando tá cortado. Exato, isso mesmo. Pessoal, esse é o cronograma que eu passei lá para vocês. Tá? Então, nós temos aqui duas unidades curriculares. Manutenção de sistemas automatizados, amarelinho, tá? Que é o do Lucas, nas segundas e quartas-feiras. E projeto de inovação em eletromecânica, que é o marronzinho aqui, que é a unidade curricular que eu vou trabalhar com vocês. Hoje nós estamos no dia 16. Observem aqui, vocês tiveram aula no dia 15, ontem, com o Lucas. Hoje, a primeira aula minha. E que aulas são essas, pessoal? São as aulas teóricas que serão aplicadas à distância. Não está englobando aqui nesse cronograma toda a carga horária que falta para o curso de vocês. Tá? Então, vamos relembrar algumas coisas. Lá em março, nós paramos com as aulas. De março
até metade de abril, mais ou menos, vocês tiveram algumas atividades que eu passei. Vocês devem se recordar. Eu passei atividades referentes a 3 aulas, na verdade. Aula dia 23 de março, aula do dia 6 de abril e 13 de abril. A partir daí, pessoal, houve um recesso escolar. Houve como se fossem umas férias para vocês, que pegou desse período até ali o final de maio. Lembram? Vocês receberam o comunicado lá dizendo que teria uma antecipação do recesso. É como se fosse aquelas férias do meio de ano, mas que foi antecipada para antes, para ver se seria o suficiente para passar esse momento aí de pandemia. Como não foi suficiente, depois houve aquele aviso dizendo que vocês teriam que retomar depois as aulas quando fosse possível retornar, porque o curso tem as aulas práticas, enfim, e vocês são os formandos. E agora a gente tem uma nova estratégia que é de trabalhar essas partes teóricas com vocês, tá? Que é esse cronograma que eu apresentei aqui, finalizando ali em 21 de julho. Mas 21 de julho não encerraria o curso, encerrariam essas partes teóricas. E aí, no retorno das aulas, tá? A gente não sabe ainda quando que vai ser possível retornar, mas no retorno das aulas nós teríamos as atividades práticas. Essas práticas, pessoal, deixa eu ver para vocês aqui. Nós teríamos ainda que aplicar 8 horas práticas de CLP, que é uma unidade que vocês já tinham antes. Na verdade, vocês já estavam encerrando ela quando houve a paralisação, tá? Seriam 8 horas práticas, ou seja, 2 aulas, e 20 horas práticas de manutenção de sistemas automatizados. Então, essas duas seriam do Lucas. Então, vocês teriam 28 horas de aulas práticas com o Lucas. Ou seja, 7 dias de aula, tá bom? E comigo seriam 8 horas práticas também. Então, nós teríamos aí 9 dias de aula para serem aplicadas após aí esse período, tá bom? Entendido, pessoal? Estão me ouvindo? Ouvindo, tá, beleza. Sim, estou ouvindo. É bem provável, pessoal, que a gente consiga retornar, às vezes até mesmo antes da finalização desse cronograma teórico aqui. É o que a gente torce para acontecer, né? Mas isso a gente depende de não só decisões aí do Senai a nível de Paraná, mas também do governo do estado e da prefeitura, né? Então isso é algo que foge um pouquinho da nossa alçada aí, por isso a gente não consegue ter uma programação fixa. Mas o fato é que a gente está optando em fazer essas aulas online, justamente para poder adiantar. E a gente sabe também que vocês têm, né, tem aí, tempo é precioso, né, pessoal? Vocês precisam, né, finalizar o curso de vocês o mais rápido possível, porque né, a gente entende aí o lado de vocês. Não podemos perder tempo aí na vida de vocês, tá bom? Pessoal, voltando a falar daquelas primeiras aulas, né? Então, mais ou menos a gente teve um pouquinho desse formato de aulas online quando foram enviadas algumas atividades, né? Foram enviados materiais e algumas atividades para vocês. O Lucas também havia gravado algumas aulas, enfim. E eu queria saber de vocês como que foi, se vocês conseguiram realizar as atividades ou não, quais foram as dificuldades que vocês tiveram. Eu lembro que na época alguns sinalizaram alguma dificuldade de acesso, muitas vezes a dificuldade de entrar em alguma plataforma, né? Por exemplo, hoje a gente está usando esse Teams, né? Alguns conseguiram entrar, alguns não. Naquela época o Lucas gravou algumas aulas em outras plataformas, como o Classroom, enfim. Então, quem puder falar aí um pouquinho do que foi, o que vocês acharam, o que a gente precisa resolver muitas vezes para que vocês participem melhor, enfim. Nos digam, por favor. Para ser sincero, professor, eu não vi nada. Não fiz nada. Como assim? Como assim? Nada? E Nada de nada. E o que aconteceu?
Entrou aquele recesso lá e trabalho e não fiz nada, não. Mas foi por alguma dificuldade? Ou Também. tempo mesmo? Também, não. Tempo ainda até que não. Mas a dificuldade mesmo. Uhum. Eu, para acessar isso daqui, eu tive que ter, foi aula com meu filho para fazer isso daqui, senão não dou conta, não. Mas agora isso está resolvido, está tranquilo. Não, agora acho que sim. Uhum. Alguém mais, pessoal? As atividades, vocês devem se lembrar, eu havia saído de férias. Então, eu deixei algumas atividades prontas para que fossem passadas a vocês. O Alan estava cuidando disso, né, o professor Alan. E o retorno que eu tive dele é que, olha, o pessoal não fez. Eu lembro que a primeira atividade ainda alguns enviaram para mim, mas em seguida ninguém ou quase ninguém realizou. E assim, a dificuldade era da matéria, era do acesso ao material, a falta da aula presencial impactou. Gostaria de ouvir vocês. Sabem que eu sou bem aberto e podem ficar à vontade. Quero saber mesmo. Até porque... Eu acho que, professor, Ah, eu acho que assim, a aula sem o professor estando no aluno na sala é bem mais melhor do que pela internet, eu acho, para mim, né? Igual o Éder falou aí, para acessar esse site aqui, ele pediu ajuda, né? Eu também tive que pedir ajuda, senão não ia conseguir. Foi até minha esposa que me sim. ensinou a mexer Aham, nesse site, senão não ia dar tá. conta, não. Entendi. Mas agora, se estão aqui é porque superaram esse passo, né? Não, sim, então, retornando para trás lá, sobre as matérias, alguma coisa eu consegui fazer. Sim. Igual a do Lucas mesmo lá, ele pediu para baixar o programinha lá, né? Quase deu pau no computador, tão pesado que é o programa. Mas tá funcionando o computador, beleza. Programa de simulação, alguma coisa assim? É, isso daí mesmo. É Uhum, muito grande, muito pesado. entendi. Aí eu consegui baixar, mas só que eu não consegui fazer os programinha lá, a matéria que ele passou, né? Uhum, Eu tentei, mas não deu certo, não. entendi. Não consegui, falar a verdade. Como que foi a participação na aula de ontem? Deu tudo certo? Conseguiram acessar? Tirando essa parte do programa. Então, ontem eu já cheguei em casa, só tava o Clodoaldo na sala, né? Sim. Aí depois que eu fui saber que tava tendo aula. Aí o professor já, como só tava o Clodoaldo, ninguém conseguiu acessar. Aí o professor já acabou a aula mais cedo também. Aham. Pessoal, outro detalhe é que, como vocês já devem até ter sentido isso, é um pouco mais maçante essa aula online. Então, assim, é muito mais difícil a gente levar 4 horas seguidas de aula por aqui. Então, a ideia é que a gente faça uma explanação, inclusive os assuntos, geralmente, eles acabam correndo um pouco mais rápido, porque a interação ela fica um pouco dificultosa. Então, muitas vezes, o conteúdo ele anda um pouco mais rápido, e depois a gente deixa outros momentos, que seria aquela carga horária que restaria de cada dia de aula, para vocês fazerem as atividades, enfim, pesquisas e tudo mais, porque a gente ficar as 4 horas aqui é um pouco complicado mesmo. Tá? Então, geralmente vai ser passada alguma atividade, mais ou menos como ocorre em sala. Geralmente a gente estava ali na teoria, depois passava alguma atividade, vocês iam executando dentro de sala. A ideia é que vocês façam em casa. Muitas vezes vai ser durante esse horário aqui à noite, ou vocês vão ter algum um período aí para fazer. O fato é que é como se a gente somasse o tempo que a gente está aqui trabalhando juntos com o tempo que vocês vão trabalhar aí entre vocês, né? Então, nem sempre as aulas vão ter uma duração tão longa, tá, pessoal? Outra coisa, as aulas terão esse formato aqui de essa sala de aula virtual que a gente vai fazer ao vivo. E aí a gente sempre vai estar gravando para disponibilizar depois também, se vocês quiserem revisar alguma coisa, enfim. Como também a gente vai estar muitas vezes enviando vídeos para vocês gravados. Tá? Então, nem todo dia vai ser aula ao vivo. Tá? Então, a gente vai estar mandando também alguns vídeos. De certa forma,
esses vídeos vão estar sendo programados aí dia após dia, então é como se fosse aquela aula do dia, muitas vezes não vai ser ao vivo, mas vai ser aquela aula do dia, através de um vídeo, e facilita muitas vezes essa questão do acesso. Então esse vídeo a gente pode colocar lá no YouTube, por exemplo, e vocês vão acompanhando. Né? E aí a gente vai dando direcionamento por e-mail, pelo grupo, pelo próprio vídeo também, solicitando alguma atividade, enfim, para que vocês executem e retornem depois por e-mail. Tá? Então é sempre mais ou menos nesse formato aí, tá bom? O Lucas também já sinalizou que vai estar passando algumas aulas gravadas, tá? Porque aí facilita também, pessoal, às vezes a gente tem algum outro recurso, às vezes tem que utilizar um quadro, alguma coisa, então acaba ficando mais fácil a gente se programar e gravar algumas aulas já mais corridas. Ok? Pessoal, um outro tema que a gente precisa colocar em pauta seria o TCC. Então, desde quando houve a parada, a gente não teve mais conversas aí sobre o TCC, mas o fato que a gente tem esse trabalho para executar, né? Olha o Clodoaldo entrando 2 vezes, ó. Então, a gente precisa readequar os prazos, enfim, os formatos para o TCC. Então, é mais uma coisa que a gente vai ter que se adaptar pensando agora nesse momento. Então, como a gente não tem a previsão, pessoal, de retorno dessas aulas presenciais, eu gostaria até de ouvir de vocês como que vocês estão fazendo. Porque vocês têm os grupos de vocês, que vocês estavam lá se reunindo, conversando sobre aquilo. Queria saber como que anda aí o TCC de vocês. O que vocês têm desenvolvido, o que vocês têm pensado, enfim, para dar andamento no trabalho. Ô, professor, Ah, o meu projeto tá tudo aí no Senai aí. o que? O físico? Do TCC. O material tá tudo aí. Mas ficou onde? Tá com o professor Lucas, a maioria. Entendi. Mas assim, pessoal, até por uma questão da gente não estar conseguindo utilizar laboratórios, não estar conseguindo utilizar, né, os equipamentos lá do Senai. Muitas vezes vocês iam precisar da oficina, ia precisar dos laboratórios de automação, laboratório de elétrica, enfim. Então, essa parte do protótipo, se vocês quiserem deixar sem o protótipo, não tem problema. Tá? Então, a ideia é que vocês façam realmente o artigo. Então, o que a gente tem que pensar? É algum projeto de inovação, vocês vão escrever sobre aquilo. Então, é um artigo que vocês vão estar escrevendo. Claro que no teu caso, por exemplo, Reginaldo, você vai levar em consideração o protótipo que você está criando, mas você vai fazer de forma explicativa, vai demonstrar, né, o que você estudou sobre aquilo, o que você descobriu sobre aquilo, o que você desenvolveu sobre essa sua ideia. Né? E claro, lembrando sempre, pessoal, que eu sempre falo, bato nessa mesma tecla, tem que ser algo inovador, né? Mais ou menos como o nome dessa nossa disciplina, Projeto de Inovação em Eletromecânica. É como vocês estivessem desenvolvendo algum projeto, né, para alguma inovação em alguma área que esteja envolvida aí com a área de vocês, que é a eletromecânica. Então, a ideia é realmente que vocês desenvolvam esse trabalho escrito, podendo abrir mão aí dessa criação de algum protótipo. Porque a gente sabe que agora vai ficar um pouco mais difícil. Vocês já estão tendo, talvez, a dificuldade por não estar conseguindo se reunir, né? Então, tudo isso... E aí a gente tem a dificuldade também de não conseguir ter um planejamento, né, tão bem definido por conta dessa falta das aulas presenciais. Então, essa questão de apresentação, pré-apresentação, tem a parte de monitoria dos professores também, isso acaba ficando um pouquinho mais dificultoso. Não que seja impossível, né, pessoal? Vocês podem mandar por e-mail, a gente pode ir conversando por telefone, mensagem, grupo, tudo mais. Mas aquele contato entre a gente, né, acaba não acontecendo. E vocês são uns rapazes meio quietos, Professor. rapaz? Conversa no grupo, então? Diga. Ó, eu consegui instalar no celular e tá funcionando.
Mostra você pra gente aí, o pessoal disse que tá com saudade. Mas eu não sei aqui como que faz, eu tô pelo celular. Ah, entendi. Ele não sabe, viu, pessoal? Clodoaldo, obrigado pela participação e pelo esforço aí de que instalar. ontem ele tava com o cabelo tudo bagunçado, aí hoje ele penteou, ele não quer mostrar. Aí vocês tiram sarro dele, depois ele não quer participar mais. Ó. Aí, Ó, ó. apareceu. Ah lá. Deixa ele até vermelho, ó. Mas ficou bom, Clodoaldo. Ficou imagem boa. Ficou top. Então, eu acho que agora, se o pessoal Joia. instalar o Teams no celular, consegue acessar. É. Ótimo. Você tá no celular também, né, Ailton? Beleza. O Leandro te mandou um áudio lá agora no grupo também que disse que não tá conseguindo pelo celular. Mas ele entrou aqui, ó. Lê Fertonano, acabou de entrar. Ixi, tem uma conta mensagem, eu nem tô olhando. Ó, o Clodoaldo mandou uma foto para provar que tá com o cabelo penteado. Leandro. Professor, fez essa outra página aí, ó. Leandrão, dá um alô para nós. Ô, Leandrinho. É o gerente. Tá ouvindo a gente, gerente? Não tá? Leandro, escuta a gente? Sei não, hein? Pessoal, então é isso. A questão do TCC é a gente pensar como exatamente vai fazer, mas vocês têm que continuar com as atividades de vocês, pensando no desenvolvimento de um trabalho, né, por escrito. Então, o que a gente vai exigir, pensando aí nas maiores dificuldades que a gente está tendo por conta desse momento, é a entrega do trabalho escrito de vocês. Tá? Questão de apresentação, banca e tudo mais, isso a gente ainda não consegue ter essa previsão. Certo? Lembrando que o TCC ele equivale a 30% da nota de vocês. Então, vocês têm lá, pensando de 0 a 10, vocês teriam 7 equivalendo às atividades que vocês vão desempenhar, e sejam elas teóricas ou práticas, e 3 pontos, né, totalizando os 10, aí são referentes ao TCC. Combinado? Então tá certo. Beleza. E Éder? Fala, o senhor fala e nós faz aí. Fazer o quê? Fala que eu te escuto. Ué. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Entendi. Pessoal, voltando a falar daquelas atividades, alguns falaram, eu consegui fazer nada ou quase nada, eu não fiz nada por falta de tempo ou por dificuldade de acesso, enfim. Vocês acham interessante a gente retomar aquele último assunto, onde a gente tinha parado e refazer aquelas atividades? Podemos partir daí? Professor, no meu caso, o último dia de aula que teve lá que o senhor passou, que o senhor explicou essa matéria em sala, Sim. eu não fui, né? Eu faltei. Ah, E aí o professor Lucas passou aquelas matérias para mim que lá estava tudo em japonês. mas a matéria do Lucas, né, se fala? Não, Verdade? que o senhor passou sobre, se eu Ah, não o me, Alan passou, você fala? é Uhum. aquelas que era para mandar para o senhor, aquela primeira que o senhor mandou no grupo. Sei. E aí, você, como não tinha participado da aula, estava com dificuldade. Tá. Pessoal, Então, alguém... professor, Ah, eu tava com dificuldade também, sabe? Só que o meu problema foi o seguinte, quando entrou a quarentena, o meu serviço que era lá no Santa Cruz, eles pararam com todos os terceirizados. sim. Aí eu fiquei totalmente sem serviço. Daí apareceu um serviço fora da cidade, numa fazenda, e eu fui. Lá não tinha nada, não tinha internet, eu fiquei quase uma semana, quase um mês lá. E daí, como passou o prazo, daí eu nem tentei, assim.
mandar. Entendi. Então tá, senhores, vamos então. Acho interessante a gente fazer uma retomada dos assuntos, né? Eu acho que é pertinente, não só porque faltaram ou porque não conseguiram fazer, mas também pelo tempo que faz. Então não adianta a gente caminhar adiante sem dar uma revisada, senão a gente não consegue. Quando a gente tinha aula todo dia, né, pessoal, a gente sempre fazia a nossa revisãozinha, imagina agora. Então, acho que é por aí. Aquelas atividades, pessoal, de qualquer forma, eu precisaria que vocês realizassem, né? Até para controle nosso, enfim, para a gente conseguir fazer os registros aqui das atividades, porque como alguns entregaram, outros não, enfim, a gente precisa regularizar isso aí, tá bom? Daí a gente vai combinando certinho. Vocês lembram que eram 3 atividades. Alguém chegou a entregar a segunda ou a terceira? A primeira eu lembro que alguns enviaram. A segunda, a terceira, alguém chegou a enviar para o e-mail do Alan, alguma coisa assim, ou não? Só para eu Não, eu saber. não mandei por nada. Eu não fiz nada. Não? Tá. Um pouquinho, pessoal. Vou pôr no ponto aqui. Pessoal, então, vamos fazer um apanhado geral. Quando nós falamos em especificação de carregamentos em materiais, né, que na verdade a gente utiliza isso para saber o que utilizar em um equipamento, o que utilizar em algo que a gente esteja projetando. Apareceu o Leandro aí. Bom, Leandro, bom que você conseguiu entrar. Vamos lá. Não estamos te ouvindo, mas estamos te vendo. Então, pessoal, a determinação das forças atuantes em alguma estrutura mecânica, ela é importante para que a gente consiga determinar de que formas essas forças estão atuando e o que elas vão gerar de tensões nesses materiais. As tensões vão acontecer de modo a causar um carregamento neles e a gente precisa saber se eles vão suportar ou não essas tensões e de que forma que eles vão reagir. Então, o fato é que existem esforços mecânicos
que vão carregar as peças, os componentes de máquinas, e a gente precisa saber como que vai ser o comportamento dele. E o comportamento dele vai depender das dimensões que ele tem, da forma que está sendo aplicada essa força, a intensidade dessa força e também o tipo de material que a gente tem nessa peça. Então, material que é fabricado, a dimensão que tem e a forma de aplicação e a intensidade desses esforços. Tá? Isso tudo a gente vai conseguir daí depois determinar que tipo de material que eu tenho que utilizar ou quais são as dimensões, enfim. Alguns exemplos a gente já tinha feito em sala, pessoal. Falando lá de parafusos, por exemplo, falando de elementos de máquinas que deveriam suportar algum tipo de esforço. Então, muitas vezes, nós temos que determinar se eu tenho lá um tipo de material para fabricar um aço 1020, por exemplo, eu consigo consultar em alguma tabela qual que é a resistência que ele tem, a tração, a compressão, a flexão e assim por diante. A gente chegou a fazer isso também em sala, que era determinar quais eram as medidas necessárias de um parafuso, por exemplo, de uma determinada classe de aço. Né? E aí, o que a gente precisa relembrar agora, o que são esses esforços aí nos equipamentos? Que tipos que nós temos de solicitações? E aí a gente tem, por exemplo, forças que agem de forma axial. Vou passar a tela aqui para vocês. Então, por exemplo, pessoal, eu posso ter barras carregadas axialmente. O que quer dizer axialmente? Estão enxergando aí na tela? Sim. Então, barras carregadas axialmente são as tensões causadas quando eu tenho as forças aplicadas no mesmo eixo de algum elemento de máquina, por exemplo. Imagine que essa barra seja um elemento de máquina, pessoal. Eu tenho uma força ali com uma flechinha em vermelho apontando para fora dessa barra, desse elemento de máquina, por exemplo. Esse elemento de máquina, pessoal, aqui na foto da direita, ele está com esse desenhozinho aqui. Quem que lembra o que é isso? Essa paredinha aqui, não é? É a parede, né? Eu lembro. Que ele tá engastado. Isso quer dizer que ele está fixo. Então, quando a gente faz essa solicitação para a direita com aquela força F em vermelho, o que acontece ali na parede? A parede vai fazer uma força de reação. Vai existir uma reação ali, ou seja, eu não vou conseguir deslocar ele para a direita porque a parede está segurando. Então, é como se eu tivesse, pessoal, a força da parede apontando para a esquerda, segurando esse elemento, e a força F apontando para a direita. O que eu estou fazendo com essa barra nessa foto aí, pessoal? Que tipo de esforço que eu estou causando nela? Uma atração, né, professor? Tração. Olha aí quem apareceu, ó, senhor Eric. Tudo bem, Eric? Beleza, então, tração, joia. Pessoal. Então, o esforço de tração é um dos mais simples que a gente tem, que vai gerar uma tensão interna no material. Essa tensão, pessoal, vocês devem se lembrar que ela vai ser distribuída por toda a área dessa seção transversal. O que é seção transversal? É o corte desse elemento. E ela está representada aqui, pessoal, no canto inferior direito dessa foto da direita aí. Ou seja, eu tenho uma determinada altura H, uma determinada largura B, e eu tenho uma área que é chamada de área da seção transversal. Seção transversal é quando eu corto no sentido transversal essa barra e olho ela de frente. No momento que eu olhei ela de frente, eu vejo qual que é a área que ela tem. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: eu tenho uma determinada força, uma força constante, não sei quanto é. Essa força vai gerar mais tensão se essa área for maior ou vai gerar menos tensão se ela for maior? Eu acho que vai gerar menos tensão, né? Se for maior? Se for maior, né? O diâmetro dessa barra quadrada. E por que isso, pessoal? Olha a fórmula aqui embaixo que a gente já havia passado para vocês. Então, tensão é a força que eu estou aplicando dividindo pela área da seção transversal. Ou seja, se eu tiver uma área muito grande, o que vai estar acontecendo? É como se essa força estivesse sendo dividida em uma área muito grande, ela está sendo distribuída. E o que é isso? É tensão. Tensão, pessoal, é análogo a uma pressão.
Pressão é como se fosse a distribuição de uma força numa determinada área. Quanto mais área eu tiver, mais essa força vai ter que se dividir e vai ficar aí mais distribuída, que a gente fala. Se ela ficar distribuída, a intensidade dela passa a ser menor. E o que seria essa intensidade? Seria justamente a tensão. A tensão é conhecida aqui pela letra φ, tá? Letra φ igual a força sobre área, que é a tensão normal atuante ali na barra. Essa mesma tensão, pessoal, pode ser medida para esforços de compressão. Ou seja, tanto faz para tração quanto para compressão, eu tenho essa mesma fórmula de tensão, é a força sobre a área. A compressão, pessoal, é quando eu tenho o sentido contrário ali da força. Eu estou fazendo como se essa barra estivesse sendo pressionada, reduzido o seu comprimento, tá bom? E a tração é o contrário, eu estou puxando as forças apontando para fora do corpo e a compressão apontando para o interior do corpo. Combinado? E aí eu teria essa força atuando num mesmo eixo. É como se eu pegasse o centro aqui dessa imagem, pessoal, o furinho lá no centrinho dela e essa força está atuando justamente naquele centro. Por isso que é chamada de barra carregada axialmente, é no mesmo centro dela. Se eu tivesse essas forças, pessoal, atuando deslocadas uma em relação à outra, aí não teria mais tração e compressão. Mas a gente teria, na verdade, agora os outros tipos de carregamento que a gente já viu também. Torção, flexão e assim por diante. Cisalhamento também, tá? Aqui, então, ó, os exemplos de esforços axiais, tá? Então, tração e compressão. Aqui na imagem da esquerda, pessoal, uma tração. Então, as forças, lembrando, as forças apontando para fora do corpo. Observe que ali tem o equivalente a um corte transversal, que seria aquela folhinha de papel que está ali no meio. Tá? Então, é como se eu tivesse uma folhinha de papel ali que eu vou retirar e observar qual que é a área que ela tem, que é a seção transversal dessa peça. Tá? Já na compressão, pessoal, aqui à direita, eu tenho a peça comprimida. Por que eu sei que é comprimida? Que as duas forças estão apontando para o interior do corpo. E, além disso, elas estão alinhadas. Se eu traçasse aqui uma linha entre a pontinha de uma flechinha até a pontinha da outra, elas estariam axiais, elas estariam centralizadas, indicando uma para a outra. Tá bom? Aqui embaixo a gente tem a representação como se eu tivesse cortado, pessoal, essa área, essa barra que está sendo tracionada e cortado essa barra que está sendo comprimida. E o que está acontecendo ali? Eu consigo observar naquela seção transversal, ali no meio dela, que eu tenho como se fosse a distribuição dessa força. Essa força que foi aplicada, que na verdade ela é considerada pontual, ela acaba sendo um esforço distribuído, aí sim vira uma tensão. A tensão é toda essa distribuição nessa área. Por isso que a tensão vai ser menor quanto maior for a área, e se eu reduzir essa área, minha tensão acaba ficando maior. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, eu tenho lá um parafuso de um diâmetro de 5 milímetros e tenho um de 10 milímetros. Qual que vai romper mais facilmente com o mesmo esforço? O de 5 ou de 10? De 5, né? 5. De 5 vai romper. Ah, beleza, isso é óbvio, professor, mas por quê? Porque justamente a concentração de tensões vai ser muito maior no de 5 do que no de 10. É como se essas flechinhas aqui que a gente está vendo na seção transversal, elas ficassem muito mais aproximadas umas das outras. Porque se a força que eu estou aplicando de 5 milímetros for a mesma no de 10, no de 5, eu tenho a mesma quantidade de esforço. Só que eles vão estar tudo concentrado. Se eles estão muito mais concentrados, essas linhas de tensão estão mais concentradas, existe uma maior probabilidade de eu atingir a tensão máxima que é suportada por esse material. E no momento que eu atingir a tensão máxima desse material, ele vai começar a falhar, ele vai romper, ele vai se alongar demais, lembram lá do gráfico, pessoal, tensão, deformação, ele vai atingir aquele ponto de escoamento. E a partir desse ponto de escoamento, a gente não tem mais aquela deformação elástica que a gente tinha antes. Na verdade, agora o material vai começar a ser danificado, ele vai sofrer uma deformação muito grande, que é irreversível, tá? Porque tem lá uma deformação residual,
e aí, como é irreversível, eu também posso ter esse elemento de máquina aí, por exemplo, que é o que a gente mais trabalha, comprometido. E eu posso, em alguns casos, também ter o atingimento de uma tensão que vai fazer rompa, tá? Que ele perca suas funcionalidades totalmente, tá bom? Alguns exemplos de peças tracionadas, pessoal, como a gente está falando aí em elementos de máquina. Correias, parafusos, cabos de aço, correntes e armadura de aço. É muito comum, pessoal, os próprios ali parafusos, por exemplo, eles são tracionados somente pelo aperto, pela força o torque de aperto já causa tração neles. Quando o equipamento está em trabalho, muito mais. Tá? Correias, pessoal, também são tracionadas, ou seja, as correias, como a gente já viu, são elementos de máquinas de transmissão de movimento. Então, se eu tenho lá uma polia, está distante de uma outra polia, eu aplico uma correia para poder transmitir esse movimento rotacional para outra, eu vou ter ali uma tração. Ela vai ser maior em um dos lados da correia, mas o fato é que eu tenho uma determinada tração e essa tração vai gerar uma tensão no interior dessa correia. E aí eu preciso fazer cálculos para saber se essa correia vai suportar ou não aquela determinada tensão. E aí que vem, pessoal. Lembram que a gente escolhia entre correias do tipo A, do tipo B, C, D e E, que eram mais espessas, mais altas, enfim? Então, tudo aquilo vai depender do tipo de tensão, na verdade, da intensidade da tensão que eu tenho nessa correia, por exemplo. Então, se é um equipamento mais potente, que transmite mais força, enfim, tudo isso vai ter que ser levado em consideração na escolha de uma correia, por exemplo, de um parafuso, ou de um cabo de aço, que é o mais clássico aí nos estudos de tração, né, pessoal? Porque, basicamente, cabo de aço só vai resistir à tração. Nunca a gente vai ver uma compressão de cabo de aço, né, pessoal? É a mesma coisa que comprimir uma corda. Ela não suporta nenhuma compressão, ela já vai, na verdade, se deformar, ela vai flambar. E já o cabo de aço, a mesma coisa. Tá? Então, eles são elementos de máquinas submetidos, né, projetados para suportar somente tração. Quando a gente fala ali de compressão, pessoal, na tensão ali na seção, a gente está invertendo o sentido das flechinhas. Tá? Então, é como se a gente estivesse realmente pressionando esse material no sentido a diminuir o seu comprimento. Tá? Ali alguns exemplos, ferramentas de estampagem, trilhos e vigas de concreto. Aqui, pessoal, aqui mostrando o deslocamento, isso a gente também viu em sala, né? Que é a questão da deformação dos materiais quando submetidos a esforços axiais. Então, se a gente estiver pensando aqui primeiro, pessoal, observe a primeira imagem aqui da barra. É uma barra engastada, ela está com a força F aplicando aqui para fora desse corpo. Então, o que, que eu tenho? Eu tenho a tração e ela tende a causar um alongamento desse corpo. E esse alongamento está sendo demonstrado aqui em vermelho. Tá? Então, aqui em vermelho eu tenho o que seria o alongamento desse corpo. E o alongamento dele vai depender, primeiro, sempre, da intensidade da força que está sendo aplicada, é claro. Tá? Quanto mais força, mais alongamento. E vai depender também de outras características do material relacionadas ao material que é fabricado, ou seja, quais são as tensões admissíveis para esse material, qual que é o módulo de elasticidade. Quem não lembra aí o que é módulo de elasticidade, pessoal, era a inclinação daquele gráfico de tensão e deformação. Quanto mais esforço eu preciso fazer para ele se deformar, maior o módulo de elasticidade. Ou seja, se eu tenho um módulo de elasticidade muito alto, é a mesma coisa que eu dizer que esse material é muito rígido, muito difícil de deformar. Ele se deforma pouco. Então, por isso que o módulo de elasticidade também é levado em consideração no momento que a gente precisa calcular qual que é o alongamento de algum material. Então, o alongamento, pessoal, ele vai depender da força, do comprimento, do módulo de elasticidade representado pela letra E e da área da seção transversal. Então, resumindo, depende da força, depende de qual material que é fabricado, aí eu vou saber qual que é o módulo de elasticidade, e depende das dimensões, pessoal. Se eu tenho uma área maior, como a gente falou, a área da seção transversal, se eu tenho um parafuso de 10 milímetros,
ele vai ser mais difícil de alongar do que um parafuso de 5 milímetros. Certo? E aí vai depender também do comprimento dessa peça, desse elemento de máquina. Quanto mais longo ele for, a tendência é que eu tenha um alongamento final também maior. Ah, mas por que isso? Porque o alongamento é como se fosse uma porcentagem, pessoal. Eu tenho uma porcentagem de alongamento. Então, como é uma porcentagem, quanto mais eu tiver de alongamento, o resultado numérico ele vai também ser maior. Então, por isso que depende. Então, o L aqui como sendo o comprimento dessa barra, aqui o alongamento, a área da seção é, como repetindo lá, é o corte dessa seção e olhando de frente, a força que está sendo aplicada. Então, tudo isso é reunido nessa fórmula. Então, o alongamento seria a força multiplicado pelo comprimento do material, dividido pelo módulo de elasticidade desse material. Esse módulo de elasticidade a gente consegue através de tabelas, como aquelas que a gente utilizou em sala de aula, multiplicado pela área da seção transversal desse material. Nesse caso aqui é uma barra quadrada, né, pessoal? O que eu vou ter? Eu vou ter a multiplicação da base pela altura, tranquilo. Tá? Se eu tenho uma barra, pessoal, e tem seções aqui diferentes, ou seja, eu tenho uma parte mais fina da barra, aqui embaixo, e tenho uma parte mais grossa. O que eu vou fazer? O alongamento final vai ser o somatório, esse símbolo aqui é um somatório, tá? Representa um somatório das várias equações aqui, pessoal. Esse izinho quer dizer, por exemplo, eu tenho F1, F2 ali, eu tenho, aliás, o L1 e L2. Eu colocaria lá força 1 vezes comprimento 1 dividido por módulo de elasticidade da parte 1 multiplicado pela área da parte 1. E aí eu somaria com tudo equivalente ali à parte 2. Tá bom? E aí eu teria o alongamento final. Aqui, pessoal, alguns coeficientes de dilatação, tá? Um deslocamento longitudinal. Aqui é mais pensando na temperatura, tá? Que a gente já viu lá em outros momentos. Aqui as linhas de tensão, tá? As concentrações de tensão. Então, concentração de tensões de tração. Todo componente estrutural que apresente descontinuidades, como furos ou variação brusca de seção, quando solicitados, desenvolvem tensões maiores na região de descontinuidade do que a tensão média ao longo da peça. Então, o que a gente tem, pessoal? A gente tem aqui, por exemplo, uma chapa em que eu estou aplicando esforços concentrados aqui de tração. Isso vai fazer com que sejam distribuídos várias linhas de tensão aqui dentro, que vai depender da área dessa peça. Quando eu tenho uma peça homogênea como essa aqui, essas linhas vão se distribuir de forma igualitária, vai ser de forma uniforme, ou seja, serão uniformemente distribuídas. Quando eu tenho, pessoal, algo que vá fazer com que concentre tensões, um furo, um rasgo, uma trinca, algum problema nessa peça, eu vou começar a ter concentração de tensões. Lembra que eu falei, pessoal, sempre para uma mesma força eu vou ter o mesmo número de linhas de tensão. O fato é que elas vão estar mais acumuladas ou menos acumuladas. Para que eu tenha uma mesma distribuição de tensão nessa área sem o furo e nessa área com o furo, é claro que eu vou ter uma maior concentração de tensões nessa parte, nessa seção que tem o furo. Porque a área que sobrou é menor. Se a área que sobrou é menor, na hora que eu colocar lá na fórmula, eu vou ter uma tensão maior. E a tensão maior, muitas vezes, ela vai gerar a possibilidade de eu atingir a tensão máxima admissível para esse material. Então, é por isso, pessoal, que se algum material tiver que quebrar, alguma peça tiver que quebrar, ela vai quebrar justamente onde eu tenho uma concentração de tensões. Então, isso nos projetos, pessoal, a gente tem que pensar na concentração de tensões. O que eu posso fazer para evitar as concentrações de tensões? É claro que muitas vezes isso é inevitável. Poxa, eu preciso ter um determinado furo ali, por exemplo, para aplicação de elementos de fixação, parafuso, enfim. Mas então eu preciso,
redefinir as dimensões dessa peça para que ela passe a suportar, mesmo tendo um concentrador de tensões como esse aí. Tá? Vamos falar de flexão, pessoal. Flexão, diferentemente aí das tensões axiais que nós falamos, a flexão ela vai gerar um deslocamento, né? São forças aplicadas aí não mais axialmente, elas não estão mais ligadas aí axialmente, só um pouquinho. Tem alguém precisando de alguma coisa no grupo aqui, pessoal? O André parece que tá... Não, cheguei aqui. Ótimo. Deu Obrigado certo. por participar aí, André. Bom, você Tamo chegou. junto. Valeu. Então, pessoal, a flexão ela vai ser uma tendência ao giro de alguma seção. Tá? Na verdade, a tendência à deflexão da peça, é como apresentado aqui em cima. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, nessa última imagem, uma tendência a uma curvatura no elemento. Então, eu tenho forças externas, pessoal, que vão causar essa tendência a curvar o meu material. Se eu pensar naquela barra com seção quadrada que a gente estava vendo até agora, é como se eu aplicasse uma força ali na ponta dela e a parede tentasse resistir àquele deslocamento. O que iria acontecer? Ela iria se deslocar para baixo, não iria? Ela ia causar uma determinada curvatura. Tá? É como se eu tentasse, pessoal, aqui, ó, ao invés de aplicar essa força F, tendendo a sair da peça aqui à direita, é como se eu aplicasse uma força de cima para baixo aqui na ponta, por exemplo. A tendência dessa barra seria gerar uma determinada curvatura, considerando que ela está engastada, que ela está fixa ali na parede. Tá? E se é um movimento, é um tipo de esforço que gera uma tendência a curvar a peça. Tá bom? Isso é chamado de flexão. Por quê? Porque eu estou fletindo a peça, certo? E a gente consegue também determinar qual que é a tensão gerada nessa flexão, tá? Então, a tensão de flexão, pessoal, ela vai depender, muitas vezes, de que posição que eu estou considerando ali na seção do material. Lembro que na tração e na compressão nós tínhamos uma seção transversal, em que nela tinham várias flechinhas ali indicando a tensão. A tensão poderia ser saindo ali daquela seção, quando é uma tração, ou ela poderia ser entrando naquela seção, quando é uma compressão. O fato é que em qualquer local que eu pegasse ali daquela barra, daquela seção da barra, eu teria uma distribuição homogênea dessa tensão. Agora, na flexão, pessoal, se eu cortar essa barra no meio e olhar ela, a distribuição de tensão nela vai ser a mesma coisa? O que vocês acham? Vai estar distribuído de forma igualitária? Vai estar uniforme? Me digam. Alô, pessoal. Estamos pensando, rapaz. Como é que é, professor? Imagina o seguinte. Vou pegar aqui pegar alguma coisa que eu tenho aqui em casa. Um lápis vermelho. Bonito. Pessoal, no momento em que eu fizer uma tração desse material, se eu fosse analisar uma seção aqui no meio dele e olhasse aqui, ele teria uma distribuição de tensão de forma igual. Se o lápis fosse de um diâmetro maior, eu teria uma distribuição, né, mais tranquila. Se ele for de um diâmetro muito pequeno, essa concentração de tensões seria muito maior, ficaria muito mais concentrado, com mais chance, inclusive, de romper o material, porque ele iria atingir a tensão máxima dele.
Quando eu faço um movimento de flexão, pessoal, então, imagina esse lápis aqui tendendo a formar uma curvatura. O que está acontecendo? Vamos imaginar essa parte superior aqui. Essa parte superior, ela estaria tendendo a ser alongado. Vocês concordam comigo? E a parte inferior dele, contrapartida, seria o contrário. Ele está sendo como se fosse comprimido. Quem aí já trabalha ou já trabalhou, enfim, na área elétrica, por exemplo, para conduíte aí de cabos elétricos, enfim. Se eu tenho lá que fazer uma deformação, uma curvatura, num tubo, por exemplo, aí de metálico, pode ser. Se eu fizer a curvatura naquele tubo metálico, a tendência é que ele cause até mesmo um enrugamento aqui na parte inferior. E o porquê disso? Porque ele está sendo comprimido. Já na parte superior, ele está sendo alongado. Inclusive, a tendência, geralmente, quando eu vou ter uma ruptura, que essa ruptura comece aqui na parte que está sendo alongada. Ou seja, eu estou tendo, então, pessoal, dois tipos de solicitação nessa barra. Eu tenho tração na parte superior da minha seção transversal e eu tenho compressão na parte inferior da minha seção transversal. Então, se eu pegar lá a seção transversal, que antes eu estava analisando, é como se eu tivesse o seguinte, na parte superior dela, a metade, para a parte superior eu teria tração, então eu teria as flechinhas aqui saindo dessa seção que eu estou analisando, e do meio até a periferia de baixo, aqui eu teria o esforço de compressão, certo? Então, se eu olhar, pessoal, essa seção da barra quadrada, para cima tração, para baixo compressão. Por quê? Porque o tipo de esforço que eu apliquei nela. Eu estou tracionando em cima e comprimindo embaixo, certo? E como que eu vou calcular essa tensão que está agindo nessa barra, nessa seção transversal? Então, a gente tem aqui a formulinha, pessoal. E o que vai nessa formulinha? O que é esse tal de M que está aparecendo agora, pessoal? É o momento interno resultante determinado pelo método das seções e pelas equações de equilíbrio. Ou seja, é o torque que eu estou aplicando. É o momento que eu estou aplicando, é a força que eu estou aplicando ali, tá bom? Tá? Essa força vai gerar um determinado momento, um determinado torque que eu vou colocar nessa forma. A letra C, pessoal, é a distância que eu tenho do centro dessa seção transversal até a parte de fora dela. Então, se é uma seção transversal lá quadrada, por exemplo, eu tenho metade do lado desse quadrado é o valor de C. Por quê? Porque do meio dele até em cima é C, do meio dele até a parte de baixo também é a distância que a gente vai chamar aqui de letra C, tá bom? E o I, pessoal, aquele I maiúsculo que está ali na parte de baixo, é o momento de inércia dessa seção. Momento de inércia a gente também fez na sala, não sei se vocês lembram. A gente fez alguns momentos de inércia para figuras mais que a gente tem mais contato, então figuras mais comuns de aparecerem. Então, a gente fez para o retângulo, fizemos para o quadrado, para o círculo, enfim, tá? Então, eu conhecendo qual que é o momento de inércia de um material, de uma figura geométrica, nesse caso seria um quadrado, eu sabendo qual que é o torque que está sendo aplicado ali pela força externa e a distância que eu tenho entre o centro e as bordas, eu consigo definir qual que é a tensão de flexão numa barra como essa, por exemplo. Tá bom? Desalhamento, pessoal. Aqui eu estou passando bem rapidinho, pessoal, mas a gente ainda vai retomar cada um deles, tá? E fazer com mais calma, tá bom? Então, a tensão de cisalhamento, quem que vai lembrar, pessoal? Tem uma imagem aqui, né? Vamos lá. Isso aqui, pessoal, é o material que eu havia enviado para vocês, tá? Vocês iriam fazer a leitura e depois fazer a atividade. Então, o cisalhamento é o quê? Eu tenho forças sendo aplicadas no material que elas não estão, primeiro, elas não estão alinhadas, elas estão levemente deslocadas entre si, e o fato de elas estarem deslocadas entre si vão gerar um determinado esforço cortante, é chamado de esforço cortante,
E o nome já sugere o que acontece. É como se ele estivesse tendendo a separar as seções. E separar as seções, pessoal, nada mais é do que cortar. Então, se eu tenho aplicação, por exemplo, aqui, ó, é como se fossem lâminas aqui de uma tesoura, por exemplo. Então, se eu tenho aqui a aplicação de uma força de cima para baixo e uma força de baixo para cima, levemente deslocadas entre si, a tendência que eu tenho é de uma ação cortante. E onde que isso vai acontecer, geralmente, pessoal? É aqui, ó, por exemplo. Eu tenho um parafuso ou um rebite suportando duas chapas. O que essas chapas estão fazendo? Elas estão fazendo esforços contrários. Olha aqui essas flechinhas, pessoal. Força F para a direita, força F para a esquerda. E eu tenho aqui um coitadinho de um rebite segurando. O que vai acontecer? Imagine que aqui tem um furo em cada chapa. A chapa aqui de baixo está saindo para a direita, a chapa de cima está para a esquerda. O que está acontecendo nesse ponto aqui do rebite, pessoal? É como se eu estivesse cortando esse rebite. Ou seja, eu tenho um esforço em sentidos opostos, estão deslocados entre si, ou seja, não estão alinhados, e é como se eu estivesse causando a separação de uma determinada seção nesse rebite. Tá? E aí eu preciso saber se a espessura desse rebite vai ser o suficiente para suportar esse esforço cortante. Tá bom? Isso aqui, o que a gente está mostrando à esquerda, ele pode ser representado com essa imagem de baixo, como se eu tivesse duas forças ali atuando, que vai causar ali a tendência à separação da seção ali daquele rebite. É mais ou menos o que acontece, já expliquei em escala também, pessoal, mais ou menos o que acontece em chavetas. Nós temos lá um movimento rotacional, tá? De uma polia, por exemplo, de uma engrenagem, e o eixo, ele tende a estar no movimento contrário. Ou se o eixo for um eixo motriz que estiver gerando o movimento, muitas vezes a polia vai tender a ficar parada, ou seja, é como se ela estivesse exercendo uma força contrária. Isso também pode causar ali o cisalhamento dessa chaveta. Nós temos, então, um cisalhamento chamado cisalhamento simples, pessoal, e nós temos o duplo. O duplo é quando nós temos mais do que duas forças atuando. Na verdade, a gente tem ali 3 componentes de forças atuando. Certo? Então, é como se eu tivesse uma força F atuando em 2 barras à esquerda, por isso que fica F sobre 2, e outra força F à direita. Por que eu tenho F sobre 2 à esquerda? Lembram do equilíbrio, pessoal? Sempre eu tenho que ter equilíbrio de forças no sistema que esteja aí estático. Então, para manter esse equilíbrio, a força está sendo distribuída aqui à esquerda entre duas chapas. Tá? E aí eu vou ter a tendência à separação aqui nessa seção e aqui na seção de baixo também. Por isso que nós temos 2 linhas aqui no desenho de baixo. São 2 seções que eu vou estar tendendo a fazer a separação. E aí vem a fórmula da tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento é a força que eu estou aplicando dividido pela área, se for no caso do cisalhamento simples. No cisalhamento duplo, pessoal, eu tenho a força, a tensão de cisalhamento vai ser a força dividido por 2 vezes a área. Por que 2 vezes a área? Porque agora, como eu falei, nós temos 2 seções para poder estar suportando esses esforços. Certo? Professor, Sim. a área, no caso, ela é a área do rebite ou a da chapa? É a área da seção do rebite. Seção do rebite. A área da seção do rebite. Porque aqui a gente não está considerando o esmagamento que a chapa está fazendo nele. Mas a gente está considerando qual que é a seção que ele tem, ou seja, qual que é o diâmetro ali, a área que ele tem para poder suportar esse rasgamento que ele está sendo submetido. Tá? Ou seja, se ele tem uma área pequena, ele vai ser cortado muito facilmente. Porque esse cisalhamento nada mais é do que um corte. Sim. Se ele tem uma área maior, aí sim eu vou ter uma tendência menor de ter esse rasgamento. Ou seja, eu preciso ter uma força muito maior para que isso aconteça. Tá? Se eu tenho aqui, pessoal, pensando no duplo e no simples, qual que teria uma tensão equivalente aí maior ou menor? Em um eu estou dividindo por 2 vezes a área, no outro estou dividindo por 1 vez a área. Aqui
Aqui eu dobrei a área, então, né? 2 vezes a área. Isso vai me gerar uma tensão maior ou menor? A tensão menor, né? Menor. Menor, né? Porque vai ter Vai mais ser força. metade, não vai? Isso. A tensão vai ser metade, porque eu estou dividindo ela por 2. Beleza? Isso daí aconteceria com corrente também, né, professor? Também. Sim. Espino da corrente. E aí ele tem... É como se a gente tivesse lá os rolos, né? Os pinos segurando ali os rolos, e nós temos as laterais da corrente que vai estar causando também esse Isso, esforço duplo, aí, né? que vai tender a cisalhar. Certo? Aqui uma representação, pessoal. Imaginem aqui, estão vendo a flechinha que está apontando uma para baixo e outra para cima? Elas estariam um pouquinho deslocadas entre si, gerando aqui, na verdade, uma separação dessa seção. Tá? Isso é um esforço, é o resultado de um esforço cortante, que é o esforço de cisalhamento. Aqui mais um exemplo. Aqui, pessoal, uma representação, aqui é um exercício, inclusive, ó, a gente vai fazer alguns exercícios na próxima aula, tá? Em que eu tenho aplicação de 3 kN na chapa inferior à direita, 3 kN na chapa superior à esquerda, e esse rebite aqui ele tem um determinado material com o qual ele foi fabricado, tá? A chapa é 1010, o rebite é 1020. A espessura do rebite, ou não, que é da chapa, né? A espessura das chapas é de 7 milímetros. E aqui ele pede qual que tem que ser o diâmetro do rebite para que ele suporte esse esforço, tá? Aqui um exemplo de chaveta. Então, como eu falei, pessoal, a chaveta também é submetida a um esforço cortante, tá? Então, é como se eu estivesse tendendo a separar essa chaveta aqui no meio. Porque metade dela para baixo está apoiada no eixo, metade dela para cima está apoiada ali na engrenagem. A engrenagem tende a girar, ou o eixo tende a girar, e o outro tende a ficar parado, causando um esforço ao contrário e uma força cisalhante. Tá bom? Pessoal, nós temos aqui a parte de torção. Então, isso aqui também é um material que eu havia mandado para vocês, né? De torção, em que a gente tem um novo tipo de solicitação, que é o seguinte: eu estou aplicando agora, pessoal, não são mais esforços, não são mais forças simples, tá? Forças ali que estão sendo concentradas, enfim. Na verdade, agora a gente tem a aplicação de torques. Por isso que agora, ao invés de a gente utilizar a letra F, nós passamos a utilizar a letra T, tá? Então, nós temos torques que são aplicados em algum material, que vai tender a rotacionar esse material, ou seja, essa seção interna, pessoal. Aquele corte que a gente faz transversal, que antes a gente analisava como uma tensão de compressão ou uma tensão de tração, que aí tinha a distribuição homogênea das tensões, ou quando era uma flexão, nós tínhamos metade lado da barra, por exemplo, trativo e metade compressivo. Depois, a gente tem lá esforços também concentrados, mas que era para cisalhamento, que a gente tem agora, passa a ter um deslocamento dessas forças. Tudo isso eram forças aplicadas, pessoal, nos materiais que geravam uma determinada reação. Agora a gente vai passar a falar de torque. Por quê? Porque eu estou aplicando uma tendência ao giro desse material. Então, imagine aquela mesma barra lá, segurada pela parede. Ela está engastada lá na parede, eu venho e aplico um torque nela, ou seja, eu faço com que ela tenha uma tendência ao giro. O que vai acontecer sendo que ela está fixa na parede? É como se a parede aplicasse, pessoal, para manter a parada, claro, é como se a parede fizesse um esforço contrário. E se eu estou aplicando um torque no sentido horário, por exemplo, é como se a parede tendesse a aplicar um torque no sentido anti-horário.
E o que isso vai gerar internamente no material? A gente tem que pensar na reação interna do material. Cortei o material lá no meio, quero olhar de frente o que aconteceu. Vocês concordam comigo, pessoal, que existe uma tendência ali ao giro dessa seção que eu cortei? E essa tendência ao giro, imagine o material como sendo formado por várias células, vamos dizer assim, vários elementos cristalinos. Tender a rotacionar em relação a um eixo que eu escolher, né, como sendo o eixo central. Então, imagine esse eixo aqui, pessoal. Estão vendo essa linha? Ela sai do centro desse material, tá? Tá vindo aqui para a borda, como se fosse um raio aqui. E eu transfiro aqui também no sentido longe, eu passo essa linha para lá. Essa linha, pessoal, nada mais é do que essa mesma linha que está aqui embaixo, na parte inferior dessa representação em verde aqui. Mas o que acontece? Imagine a parede aqui, à esquerda, segurando essa barra. E eu aqui, na pontinha dela, aplicando um esforço no sentido horário, no sentido a rotacionar ela aqui, no mesmo sentido dessa flecha. Estão vendo a flechinha aqui e o esforço T, que seria um torque. Então, esse torque que eu apliquei tende a girar essas seções no sentido horário. Só que, pessoal, quanto mais próximo do torque eu tiver, de acordo com a deformação do material, eu vou ter uma rotação maior aqui no começo do que aqui no final. Tá? Então, o que eu tenho aqui como resultante? Essa linha que eu tinha, é como se essa linha passasse agora a ter essa posição aqui. Ou seja, ela tende a zero aqui na parede, porque a última seção, ela não vai girar, porque ela está segurada pela parede. É como se eu fizesse várias fatias nesse material, pessoal. Imagine vocês fazendo infinitas fatias aí. Cada fatia vai girar um pouquinho mais do que a outra. Quanto mais distante do engastamento ela tiver, mais ela vai girar. Quanto mais eu vou me aproximando lá da parede, menos ela vai girar. E aí eu tenho um crescimento, uma linearidade ali no crescimento dessa deformação. Então, maior vai ser a deformação quanto mais próximo tiver do torque sendo aplicado. Isso vai depender também das características do material. Um material mais macio, pessoal, o que vai acontecer? Ele vai se deformar mais. Ou seja, eu vou conseguir girar mais essa barra para um mesmo torque aplicado. Tá? Se eu tenho um material mais rígido, ou seja, que ele tem um módulo de elasticidade um pouco maior, eu já tenho uma maior dificuldade para deformar ele. Se eu deformar menos, é como se fosse o seguinte, eu estou girando menos. Imaginem lá o eixo de um carro, por exemplo, pessoal. Então, eu tenho lá o motor gerando uma determinada força, uma determinada potência, um torque. Esse torque vai passar lá pela caixa de marchas, relações de engrenagem e tudo mais. E eu vou ter o eixo de saída. Esse eixo de saída, pessoal, ele tem que ter uma baixa rotação, uma baixa deformação. Por quê? Porque eu quero que ele transmita esse movimento para as rodas. Mas é claro que um pouco ele vai acabar deformando, porque todo material tem uma determinada deformação. Uma deformação elástica, lembra? A deformação elástica é aquela que quando eu cessar esse torque, ela vai voltar para a posição original. Mas esse eixo eu preciso que tenha um alto nível lá de módulo de elasticidade. Por quê? Porque eu não quero que ele fique deformando a todo momento. Então, ele vai deformar o mínimo possível. Então, por quê? Porque o módulo de elasticidade dele, a rigidez dele é muito alta. Tá bom? E aí eu tenho menor rotação. E quanto menor eu tiver essa barra, pessoal, quanto menos comprida ela for, é sinal que eu vou também conseguir uma rotação menor, concorda? E se eu tenho, agora olhando por um outro aspecto, se eu tenho um diâmetro maior, vamos voltar naquele exemplo do parafuso, um parafuso de 10 milímetros de diâmetro e um parafuso de 5 milímetros de diâmetro, qual que vai ter uma curvatura maior, uma deformação maior? É claro, vai ser sempre o de menor diâmetro. Bom, tem alguém com o microfone aberto, pessoal. Está voltando para mim.
E aí, Tranquilo, Anderson? pessoal? Oi. Alguém chamou? É o Anderson. O Anderson chegou? Aham. Ô, Anderson, boa noite. Fala, Copel. E aí, Anderson? Tira o telefone do mudo, rapaz. Aí, ó, quem diria, não? Ô, Anderson, não conseguiu chegar no horário mais ou menos que acontecia antes, cara? Trabalhando muito, hein? Trabalhando demais. Não, eu estava acompanhando pelo É mesmo? notebook. Ah, Né? legal. Só agora eu consegui entrar pelo celular. Ah, tranquilo. É que o Note, a câmera parece que eu não consegui fazer funcionar a câmera do notebook. Ah, tranquilo. Vamos lá. Então, pessoal, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Então, quanto maior for o comprimento, isso também vai influenciar nessa deformação. É como se eu tivesse, pessoal, uma maior tensão aqui nas primeiras sessões do que lá no final, tá? Então, o meu alongamento ele acaba sendo maior, na verdade, a rotação aqui da sessão. E é como, senhores, observem que eu pego essa linha, essa área que eu arrastei, na verdade, com essa rotação, e eu olhando de frente, alguma das seções que eu cortar aqui, tá? Eu consigo observar esse pequeno triângulo. E esse triângulo, na verdade, ele é a representação da amplitude da tensão que eu tenho. Então, se a gente olhar aqui na imagem da direita, pessoal, nós temos o centro da barra, tá? Nesse caso aqui, uma barra circular, em que nesse centro é como se eu não tivesse rotação nenhuma. Aliás, eu não teria tensão nenhuma. A minha tensão no centro seria nula. Imagine isso aqui como um gráfico, pessoal. Na verdade, é um gráfico. Então, eu tenho uma tensão nula aqui no centro, e quanto maior for o raio que eu estiver considerando em relação a esse centro, eu vou ter uma tensão, né, maior. Tá? Então, essa tensão advinda de uma torção, ela vai ser maior quanto maior for a distância em relação ao centro da barra. Tá? Então, quanto mais distante do centro, maior a tensão. Certo? E aí nós temos lá a fórmula, né, pessoal? Para dar a torção. Aqui até um exemplo que eu tinha passado para vocês como exercício, tá? E aí nas próximas aulas a gente vai retomar essa parte dos cálculos aí para a gente finalizar esse assunto de vez. Mas o que eu queria saber de vocês para hoje, pessoal? Então, nossa aula foram os avisos paroquiais aí, né, de como serão nossas aulas para frente, né? Passei para vocês cronogramas, a forma do TCC, enfim, né? Tivemos alguns avisos, algumas explicações. Falamos sobre as atividades que vocês vinham já fazendo. E agora fizemos essa revisão. E o que eu quero saber é se está tranquilo aí. Diferenciação entre tração, compressão, torção, flexão, cisalhamento. Está tranquilo, pessoal? Essa Para mim questão tá tranquilo. eu aumento as áreas, eu diminuo as tensões, enfim, isso é o básico para a gente tocar adiante. Sim, É. tudo ok. Já deu para dar uma Tranquilo? relembrada boa. E bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Ah, tá bacana sim, professor. Beleza? Tá dando para entender. Ótimo. Então, nossas aulas vão ser mais ou menos nesse formato. Como eu falei para vocês, nem sempre ao vivo, tá? Vai depender muitas vezes da disponibilidade ou do formato da aula. Às vezes não vai ser possível de fazer sempre nesse formato. Mas aí, de qualquer forma, a gente vai estar mandando os vídeos, né, para vocês. E facilita também, às vezes, para o horário que vocês querem acessar, enfim, tá?
E aí, pessoal, vocês fiquem atentos no grupo. Então, eu vou estar passando tantas informações aqui pelos vídeos, as atividades, ou muitas vezes eu vou estar passando a atividade pelo grupo ou pelo e-mail de vocês. De qualquer forma, eu sempre vou estar avisando lá no grupo, quando eu tiver mandado alguma coisa no e-mail, por exemplo, para que vocês possam ir lá olhar. Beleza? Vocês fiquem à vontade, pessoal. Vocês são muito quietos, vocês têm que conversar comigo lá no grupo. Falem lá o que vocês precisam, enfim, para a gente ir possível. Tá bom? Pessoal, agradeço a atenção de vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. E a gente se vê de novo. Amanhã vocês vão ter aula com o Lucas, né? E a gente se vê de novo na quinta-feira. Combinado? Positivo. Combinado. Pessoal, Beleza. muito obrigado. Fiquem com Deus. Bom descanso para vocês. Tudo de bom. Igualmente, professor, Tá. tudo de bom. Igualmente, amém. Fica com Alô, Deus também. professor. Valeu, professor. Até mais. Até mais. E aí, o que deu? O que o professor falou aí, Eric? Hã? O que o professor falou sobre o TCC? Ah, falou que por enquanto vai ser só a parte teórica mesmo, né? Teórica, assim, mais no escrito, fazer aqueles... Ah, o que era para fazer no papel, né? O projeto. Por enquanto, tipo assim, não é para se preocupar